aí, né? E a gente vai continuar falando sobre o assunto aí, foi a queda de árvore, agora a gente vai falar de enchentes. Estamos na linha com o vereador Cecílio Santos, que é o relator da Comissão Especial de Estudos Anti-Enchentes. O relatório foi concluído, mas o vereador acaba de mandar um vídeo que a gente vai colocar aqui no ponto, na região do Jardim Rocim. Que situação, vereador Cecílio Santos, vários locais da cidade aí que inundam. Oh, meu Deus, Vereador, que boa chuva! tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Marco Guarizo, boa tarde a toda a equipe CBN, também nossa saudação a todos os ouvintes da Rádio CBN, prazer estar aqui contigo. Já estamos ao lado... Pois não. Guarizo, antes de falar do assunto, tema, me permita só, em 30 segundos, dizer da minha solidariedade aos familiares do Rei Pelé e a todos os fãs, que também eu sou, né? Então, nosso abraço, nosso reconhecimento ao Rei Pelé, que fez a sua passagem. Então, Deus dê um bom lugar a ele e continuemos aqui a nossa missão. Com certeza, a gente inclusive está acompanhando aqui, né, o cortejo. Agora o sepultamento vai ser fechado para a família, né, vai ser assunto aqui no programa também. A rua Edson Arantes do Nascimento, né, Campinas é uma das cidades que homenageou Pelé em vida. Também o nosso ouvinte aqui, o Wagner, falando de Salto, né, que na época da Copa de 70 também já houve ruas ali com os nomes dos campeões do mundo, e a Rua Pelé continua até hoje. E a gente vai estou recebendo foto de uma árvore caída num condomínio aqui, o nosso ouvinte já vai mandar de onde é. Bom, relatório feito, vereador Cecílio Santos, comissão presidida por Paulo Búfalo. A gente conversou no ano passado, né, sobre os trabalhos que estavam sendo feitos. Eu tive acesso hoje às atas das reuniões, né, e também as orientações, vamos dizer assim, ou as sugestões dessa comissão para a cidade de Campinas. Queria que o senhor falasse, né, sobre esse trabalho. Daqui a pouco a gente fala em prazo, né, mas o que a comissão relatou, o que o senhor destaca aí nesse trabalho de combate a enchentes que a gente está vendo que é tão importante, ou talvez até mais do que a gente esperava aqui em Campinas por tudo que está acontecendo, vereador? Nossa, eu tô tremendo, velho. Exatamente, Marco. Olha, são várias recomendações, foram cerca de 55 recomendações que nós fizemos em 7 eixos, né, digamos assim. E o trabalho que a comissão fez foi um trabalho de escuta e de organizar estas escutas nesse relatório. O relatório foi já encaminhado para vários órgãos e esperamos que o prefeito tenha a sensibilidade de tratar esse assunto como requer, dando a importância que ele merece, né? Porque o trabalho da Câmara, é importante que os ouvintes e a população entenda, não é de executar essas tarefas, mas é de trazer luz, fazer o debate, não é? E sensibilizar o prefeito e a sua equipe da importância que tem, não é, este tema. Então, foram 55 recomendações que a gente fez para essas 7 áreas, digamos assim, entre elas as mais urgentes, não é, como a recomendação para colocar as faixas, as placas, as indicações, mas não ficar só nisso. Né? Também a recomendação que a gente fez para que o telefone, o SMS da Defesa Civil fosse divulgado, para que a população receba a informação com antecedência, porque como você ia falando, essa enchente, essas inundações que ocorreram aqui no Jardim Rocim, elas são muito rápido. As chuvas, a população tem acompanhado, elas são muito localizadas e numa intensidade muito grande. Por isso que se dá esse nome de eventos climáticos extremos, né? É um fenômeno que vem ocorrendo com muita mais frequência, justamente em função do desmatamento, em função do aquecimento global. Guarizo. Bom, e a gente, pelo que eu estou vendo aqui no relatório, né, tem algumas sugestões também de permeabilização do solo, né? Áreas já consolidadas precisam ser adaptadas para escoar melhor as águas das chuvas. Então, essas sugestões, elas agora são encaminhadas para o executivo, para a gente saber como que funciona, né? Porque a gente está vendo vários trabalhos, né, vereador? Por exemplo, no final do ano passado chegou
chegou uma verba do BNDES, ou autorização de verba do BNDES para a construção de piscinões aqui em Campinas. Então eu queria que o senhor falasse, né, sobre essas recomendações, como elas chegam à prefeitura e o que precisa ser colocado em prática, o que pode ser feito, são apenas sugestões, existe conversa. Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Sim, o fluxo, né, foi encaminhado ao prefeito e a gente, obviamente, está acompanhando e discutindo, né, na volta aí ao recesso da Câmara. Certamente nós apresentaremos alguns projetos de lei nessa perspectiva. Muitas ações, né, a grande maioria das ações, não depende exclusivamente de uma lei, mas depende de vontade e de ação exclusiva do executivo, do prefeito e da sua equipe, né? É importante que a gente ressalte, precisa de verbas, é evidente, e nós, na aprovação do orçamento, ainda no final do ano passado, nós alertamos, Guarizo, justamente para essa questão, que precisava da prefeitura botar recursos para essa questão das inundações, das enchentes, dos eventos climáticos extremos. Isso a gente alertou. Então, a Câmara funciona como este ouvido da população e esse alerta para grandes problemas da cidade, inclusive. Então, o fluxo é receber o prefeito essas informações, nós vamos, obviamente, acompanhar a execução dessas recomendações que nós fizemos e vamos cobrar, através da Comissão de Urbanismo, através da Comissão do Meio Ambiente e outros organismos que a gente dispõe na Câmara Municipal de Campinas. Mas o importante, Guarizo, fazer essas obras de contenção, que são grandes obras, dependem de muito recurso, mas tem ações que são extremamente importantes, que é do dia a dia. Por exemplo, a limpeza de boca de lobo. Tenho certeza que nos bairros das pessoas onde estão nos ouvindo, as pessoas sabem que ali no bairro tem esses pontos, né, de captação da água de chuva que estão entupidos, que não tem limpeza, entende? É preciso que esse serviço, que é relativamente simples, seja feito com frequência, principalmente nesse período, porque as chuvas são muito fortes e é preciso que esses pontos de captação estejam desobstruídos e a água possa ser captada e escoe por aquelas tubulações existentes ali. Mas tem uma situação também, né, vereador? Muita gente foi ouvida, né? Vocês, vereadores, conversaram com a sociedade civil, conversaram com meteorologista, conversaram com várias secretarias da cidade, mas se a população não colaborar também, né? Essas imagens mesmo do Jardim Rocinha que o senhor enviou para a gente, que estão no ar nesse momento, é porque tem muito lixo jogado nas ruas, né? Não adianta fazer todo esse trabalho se a população, olha o que tem de entulho nessa imagem que está no ar agora. Se a população não fizer a parte dela, não há trabalho do poder público que faça com que isso funcione, né? Com certeza, é preciso que haja um espírito de colaboração de todos, né? Cada um tem a sua parcela de responsabilidade nesse processo. É necessário a ação do poder público, é necessário leis que regulamentem essas questões, e muitas já existem, mas sem dúvida a participação da população. Essa imagem do Jardim Rocinha, parte desta água, ela vem de uma área que é uma plantação de eucalipto, por isso ela vem com esses detritos, com esses galhos, com essa sujeira, entende? Então é necessário, e nós já solicitamos isso ao prefeito, que notifique o proprietário para que faça, nesse caso do Jardim Rocinha, as curvas de nível nessa área, que é uma área rural, e esta água não escoe com essa velocidade nessa rua. Além disso, também, Guarizo, só para informar a população, eu fiz uma emenda ao orçamento que nesta rua do Jardim Rocinha possa ter uma melhoria na captação da água de chuva e o escoamento correto, né, para que ela não adentre nas casas, como a população pode acompanhar nessa imagem. Ressaltando, sem dúvida, é necessário que haja a colaboração da população. Nós estamos num momento em que esses eventos das grandes trovoadas, elas vão continuar ocorrendo. Até o mês de março é previsto que isso ocorra. E se não houver a colaboração de todos, quem sofre somos todos nós. É preciso que a gente, como disse o Papa Francisco, cuide da nossa casa comum. Se não houver essa colaboração de todos, de fato fica difícil.
Sem dúvida. Vamos voltar ao relatório, então, já que foi um trabalho aí de um ano praticamente da Comissão Especial de Estudos, né? Eu queria que o senhor explicasse, né, para o pessoal que não está por dentro de como funciona, porque às vezes, né, quando, por exemplo, o vereador apresenta um projeto de lei, muitas vezes é criticado, porque é uma coisa que sai da cabeça do vereador, ou para agradar uma comunidade, isso ou aquilo. Nesse caso, de uma comissão especial de estudos, queria que o senhor trouxesse aí para a gente algumas pessoas ou alguns setores da sociedade que estiveram nas reuniões, né, para fazer esse relatório que o senhor concluiu. Quer dizer, o senhor fez o relatório, mas as pessoas que estiveram nas reuniões, quem foi ouvido por essa comissão da Câmara? Olha, Guarizo, nós ouvimos muita gente, especialistas, como você mencionou aí, do CEPAGRE, da Unicamp, nós ouvimos o Sidney Furtado, que é uma autoridade nesta questão dos eventos climáticos, das chuvas, né, da defesa civil, tem uma larga experiência nessa área, fez vários apontamentos, sugestões, inclusive de aquisição de equipamentos, né, para a região metropolitana, não só para a cidade de Campinas, porque são situações que envolvem também as cidades vizinhas, né? E isso foi assim muito importante para a nossa comissão. Nós procuramos ouvir vários segmentos da sociedade, inclusive aqueles mais simples que veem a realidade na porta da sua casa, como é o caso de moradores do Jardim Paulsurama. Ali, o córrego ali está bem próximo das casas, é um problema muito sério. Aqui do Princesa do Oeste também, o córrego Pissarrão, que também passa muito próximo das casas. O bairro aqui do Sul América, do Cruzeiro do Sul, que são bairros que ainda não têm a infraestrutura de pavimentação e, portanto, sofrem muito com estes eventos climáticos extremos, essas fortes chuvas. Mas, além da escuta e esse condensamento, é importante que a ação prática, como você mencionou, aconteça. Porque você vê a Avenida Rosimbo Maia, a Avenida Princesa do Oeste, quanto tempo vem ocorrendo essas situações e pouco é feito, ou quase nada é feito, para que isso não aconteça durante todo o ano. Então, é necessário que a Prefeitura, e eu agradeço aqui o espaço que a CBN dá para esse tema, justamente para chamar a atenção e a Prefeitura destine recursos e faça as obras necessárias. Né? E é isso que a população espera de nós todos que estamos como agente público, é que faça ações para corrigir os problemas e melhorar a cidade para toda a população. Agora, claro, a gente está falando de enchente, vereador, mas tem um caso muito interessante aqui que o Júnior Vian mandou para mim. Ele é síndico de um condomínio próximo ali ao estádio da Ponte Preta, né, na Rua Lusitana. E disse o seguinte, que o próprio condomínio fez poda de contenção em 3 árvores e levou multa por isso. As outras 3 que não tiveram poda caíram. Ou seja, algo tem que ser conversado com a prefeitura também, e isso pode ser feito projeto de lei para que essa situação se evite, né? A gente acabou de trazer uma reportagem ao vivo do Guilherme Pierangeli lá na General Marcondes Salgado. A Coronel Quirino teve que mudar parte do sentido da via por causa dessa árvore caída, porque às vezes, como não dá tempo do poder público, ou não dá tempo, ou não há material humano suficiente para que se contenha todas as situações na cidade, mas que possa também trazer um pouquinho mais de liberdade, entre aspas, para que se façam essas podas aí, porque o próprio morador está vendo que tem algum problema, né? Com certeza, Guarizo. É importante que a lei é feita para disciplinar, organizar, mas ela não pode engessar as situações. A lei, quando foi feita impedindo a poda indiscriminada, foi justamente para atender uma necessidade que a população comunicasse o órgão público, não é, e aguardasse a autorização ou a própria execução pelo órgão público. Ocorre que hoje a gente tem no município de Campinas uma fila de muito mais de 1.000 e tantos pedidos para a execução de poda, de extração, né, das árvores no município. E a Secretaria de Serviços Públicos tem nos informado que não dá conta dessa demanda no prazo adequado.
Então, como você disse, este é um assunto que requer a criação de uma comissão de estudos que possa estabelecer novamente uma regulação ou a flexibilização da regulação existente para que a população possa executar esses serviços sem sofrer consequências, sem sofrer essas multas. É evidente também que a gente precisa ter o cuidado de ser pessoas qualificadas para fazer esse serviço, né? Porque pode ser uma árvore de grande porte e trazer riscos para quem está executando esse serviço. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao tratar dessa questão. Então, o mais adequado é a população, através do 156, comunicar à prefeitura ou à própria Câmara que faz esse encaminhamento, o engenheiro ambiental vai até o local, faz um laudo técnico sobre o estado em que se encontra a árvore e aí faz o encaminhamento. Isso é burocrático, é evidente, né? E demora. Por isso, é necessário que a Secretaria de Serviços Públicos, através da Prefeitura, faça agilizar esse atendimento às solicitações da população. Porque nós precisamos das árvores, Guarizo. Não quero me estender tanto nessa resposta, mas é importante que os bairros sejam bem arborizados. Campinas é uma cidade que ainda precisa de arborização em vários bairros. Tem uma grande parcela dos bairros da cidade que tem uma boa arborização, mas a gente não pode deixar de incentivar as pessoas a terem uma árvore na frente da sua casa, justamente nesse momento em que o clima é cada vez mais quente. Agora, é preciso que a prefeitura tenha condição e organize e estruture os departamentos para fazer a poda, para fazer a manutenção, fazer a orientação da população, né, conforme é devido. Foi feito um guia de arborização urbana de Campinas, chamado GAUC, que envolve vários especialistas na área. Ele é pouco conhecido da população, então precisa divulgar, precisa ter um plano melhor de arborização e de acompanhamento da execução de podas em toda a cidade. Vereador, tem muitas participações aqui, né, sobre isso, o pessoal criticando a própria população, o que está acontecendo. O senhor, inclusive, no relatório colocou essa questão de arborizar o distrito do Campo Grande, né? Porque ali elas acabam, né, contendo a água também, né? Dependendo da maneira como elas são plantadas, essas árvores. E agora, para a gente encerrar, vereador Cecílio Santos, para o pessoal que está pegando a entrevista aqui no começo, e quer dizer, pegando a entrevista pela metade, né? O senhor até falou no início sobre projetos de leis que podem acontecer, mas a contrapartida do município, quando é feito um relatório como esse, uma comissão como essa, vai ser apresentado para a prefeitura. E existe alguma resposta que a prefeitura tem que dar, o que ela acata, o que ela não acata? Depois de que esse trabalho é feito, qual que é o próximo passo? Guarizo, o próximo passo, de fato, nós estamos fazendo, encaminhando aos diversos órgãos, tanto ao prefeito quanto aos secretários, ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, à Assembleia Legislativa, ao Conselho da Região Metropolitana, e nós vamos acompanhar e vamos cobrar ao prefeito que nos informe quais ações estão sendo desenvolvidas a partir do relatório. Porque nós não fizemos isso à toa, né? Nós entregamos isso à prefeitura, aquilo que é de responsabilidade da prefeitura, nós vamos cobrar, seja através de requerimento, de reuniões e em ações como essa aqui na imprensa também. Também está nos nossos objetivos, tanto meu quanto do vereador Paulo Búfalo, de apresentar projetos de lei cobrando o prefeito a responsabilidade nessa questão, entende? Por exemplo, os novos loteamentos. Embora a lei de uso e ocupação do solo esteja já há um bom tempo e ela é ocupada, é preciso atualizá-la nessa questão das grandes chuvas, desde a elaboração do projeto, a implantação desse projeto da captação de água de chuva, até o final, onde ela vai escoar essa água de chuva. É preciso levar em consideração que agora as chuvas são torrenciais, muito localizadas, e, portanto, a vazão dessa tubulação ela precisa ser melhor dimensionada. Então, isso tudo será objeto
de discussão e aprimoramento da legislação. Vereador Cecílio Santos, portanto, está concluído o relatório da Comissão Especial de Estudos Anti-Enchentes aqui em Campinas, e o relator foi o vereador Cecílio. Quero agradecer ao senhor pela participação e que a gente consiga ter aí resultados práticos, né, já que as ideias estão muito bem apresentadas. Obrigado pela participação, vereador. Boa tarde, feliz ano novo. Obrigado, Guarizo, eu que agradeço. Feliz ano novo para você, toda a equipe CBN e todos que nos acompanham. Deus os abençoe. Obrigado. Agora, 3 horas, 2 minutos virando o relógio.